E aí, amantes da cultura japonesa, querem saber mais? Continua aqui no vídeo. Aí, meus queridos amigos, voltamos aqui com mais um vídeo no canal sobre a história do Japão. E, como vocês estão vendo, tá diferente aqui, não tá? Eita, mexendo no microfone. Tá diferente aqui, não tá? Por quê? Porque amanhã é a Copa do Mundo, né, meus queridos? Então tem que estar caráter aqui, né? Como aqui é sobre o Japão, estou com o uniforme, né? Mesmo esse não sendo o uniforme que o time vai usar na Copa deste ano, né? Foi das Olimpíadas, mas eu não sabia que ia trocar e eu não tinha dinheiro. Quando eu soube, então vai ficar isso aqui mesmo, né? Mas não é isso aqui que a gente veio falar aqui, né? Vamos falar sobre a história do Japão. Querido Asuka, vamos ao primeiro tópico. Então, como vocês sabem, o primeiro tópico é o nome. Eu já disse que o nome é Asuka, mas por quê? Da onde veio esse nome? Veio da cidade Asuka, né? Do reino ali. Foi a cidade principal, a capital deste período, que é Asuka. Por isso foi dado esse nome como a parte principal. Vamos mostrar ela aqui, aonde é que era. Vamos lá. Aqui, ó. Quer ver essa partezinha aqui? Ali era aqui, né? Aqui é Asuka ainda, né? E Nara aqui, perto de Osaka. Como eu falo, né? Eu falo Osaka mesmo. Era só isso mesmo, né? É bem simples de onde veio aqui. Também fui rápido porque o próximo tópico vai demorar um pouquinho mais, né? Então vamos logo passar para o segundo. Então, como eu falei no tópico anterior, vai demorar um cadinho aqui porque aconteceu umas coisinhas cabulosas aqui, né? Tem mais coisinhas políticas aqui, né? Tentar ser breve e explicar da melhor maneira possível. Começando com uma coisa muito importante, que foi a chegada do budismo no Japão nesse período. Chegou aqui por meio de uma estátua budista. Vou mostrar mais ou menos aqui. Essa aqui é parecida com essa aqui, eu acho, porque eu tentei achar qual que foi, assim, mas eu não sei. Mas é parecido com isso. É uma estátua budista aqui. Mas não interessa exatamente como era, é só para saber. Ela foi mandada pelo reino de Kudara. Era um dos reinos que governava, né, que estava ali na Coreia nesse período. Ele estava tendo guerra contra os outros reinos, eram 3 que estavam ali. Aí ele era próximo do Japão, então ele pediu ajuda ao Japão, enviando artesãos, arquitetos, estudiosos assim, e essa estátua para pedir ajuda. Chegando lá, né, a corte ali, né, os nobres, será que o imperador deve aceitar essa religião aqui, né? Porque o clã Soga é muito influente, ele tinha ligação com a família imperial. Afinal, as filhas desse clã se casavam com os imperadores, então eles tinham essa junção assim com a família imperial, então ele tinha muita influência. Queria trazer o budismo, afinal, os outros reinos de fora também. Pera aí, foca aqui em mim, vamos. Aí, acho que tá legal aqui, né? Continuando. Então eles queriam trazer esse budismo, afinal podia ficar mais fácil para eles também interagir com outros reinos, né? Com a mesma religião. Só que o clã Mononobe era um clã também muito influente e ele era responsável pela religião naquele período, que era o Shintoísmo. Se você não conhece muito bem sobre o Shintoísmo, fiz um vídeo aqui explicando um pouco como é. Vou deixar no card. Aqui. Acho que... Enfim, vai estar aqui em cima, na verdade, porque eu tô pequeno, né? Fácil, vai estar ali em cima. Próximo. Então, dá uma olhada, mas eu vou fazer um vídeo melhor sobre o shintoísmo. Voltando aqui, porque vai demorar. Então ficou essa intrigazinha aqui. Mas o imperador da época, e vamos dar o zoom, era este aqui, o Kinmei. Decidiu que ia adotar sim o budismo, mas somente na corte. Ele decidiu aqui. Mas o clã Soga não ficou muito feliz ainda, né? Então, ainda continuou umas disputas aqui e tal. O clã Soga conseguiu ganhar mais e conseguiu usar mais o budismo assim. E quando ele ganhou isso,
Em 596, se não me engano, eles criam o templo Asakudera, que é esse aqui que eu vou passar. Esse aqui, ó, pode ver, bonito, bem legal aqui. Tem mais aqui a entrada, ó. Esses templos são muito bonitos, velho. Nossa. Um dia eu vou lá pessoalmente. Um dia. E trago aqui pro canal, é claro, né? Pô, vai ser muito bom. Naquele vídeo shintoísmo aqui, tem os templos shintoístas lá. Se vocês forem ver que um amigo japonês, Hiroko-san, mandou uns vídeos quando ela foi lá. Então vocês vão poder ver também lá. Por isso eles criaram esse templo aqui. Mas antes de criar aí, que foi em 596, né? O imperador Kimei morre. E acaba tendo sucessões de 3 imperadores muito rápido, mas como estava tendo um conflito ainda entre Soga e Mononobe, mataram o imperador, aí assumiu outro, e ficou uma disputa assim até que assumiu a Suiko, a primeira imperatriz do Japão. Quando ela assume, ela coloca o príncipe Shotoku, um jovem de 20 anos, como o regente. Então era ele que mandava mais assim. O príncipe, sabe, quando ele assumiu assim, tal, ele mandou um mensageiro até a China, né? Porque eles tinham muito contato com a China, porque a China era o auge, como eu já disse nos outros vídeos, era o auge ali, sabe? Eles queriam imitar, ser como eles. Então mandou lá, ele soube da dinastia Sui que estava lá, estava dominando os outros, ele viu o poder com esse mensageiro. E ele não queria que o Japão fosse dominado, que ainda fosse uma nação livre, sabe? Só que ele sabia que para poder falar com... Vamos dar um zoom aqui de novo em mim, desculpa, estava muito pequeno. Eu queria negociar com Sui assim e ficar e não ser dominado. Então ele sabia que precisava fazer reformas internas para chegar nesse patamar de fazer isso. Ele começou reformando primeiro criando os 12 graus de hierarquia na corte, porque antes os nobres que assumiam os cargos da corte ali, os servidores públicos ali, cuidavam da manutenção assim do reino da cidade. Aí ele criou um que você não precisava ser nobre. Se fosse capacitado para aquela atividade, você receberia esse cargo e trabalharia nisso. Eu vou mostrar aqui o que era isso, né? Chega aqui, dá o zoom. Primeiro, essa aqui é uma representação da imperatriz Suiko. Morreu com 74 anos, bastante, porque eu vi que nessa época as pessoas viviam menos. Aqui, ó, tá o príncipe Shotoku. Eu não mostrei antes, era para ter mostrado. Ele tava na nota, se eu não me engano, de 10 mil ienes, né? Exatamente, uma das maiores notas que tinha. Vou até mudar de lado para ver melhor ele aqui, ó. Então aqui, ó. Isso aqui, ó. Ih, sumiu minha mão. Esse chapéu daí, ó, tá vendo? O menorzinho, que é esse aqui, preto, cinza mais claro, até o lilás lá em cima. Fizeram uns níveis dessa hierarquia, e se você merecesse, você receberia esse chapéu e seria o encarregado daquela atividade, né? Esse foi uma das coisas que ele fez, e também ele centralizou mais o poder do imperador. Ele queria isso, né? Criando um artigo, eita, Constituição de 17 artigos, né? Onde o foco principal era fazer com que todos ali, os servidores públicos, né, os nobres, todo mundo servisse para a sociedade, para o Japão inteiro, sabe? Tendo esse dever público com a nação inteira, todo mundo, sabe? Quando ele fez isso, ele se sentiu mais apto a negociar com Sui e mandou outro mensageiro para lá, levando uma carta falando que ele não iria se render, não seria dominado, para tratar como igual, assim. O imperador de Sui não gostou muito, né? Mas, como ele estava em guerra com outros reinos e o Japão podia ajudar esses outros reinos, ele decidiu ver, né, como é que tá, mandou um mensageiro até o Japão, manteve uma certa amizade ali, troca, intercâmbio, porque ele não queria, né, ter o Japão como inimigo, que só prejudicaria ele. Afinal, ele já está lutando contra outros, mas o inimigo só ia piorar.
Mas também não adiantou muito, porque a dinastia Sui caiu, aí a Tang assume depois. E o príncipe Shoto continuou tentando, reformando ainda mais o Japão. Ele mandou estudantes para lá para aprender como é a política, como é que é a corte assim da China. Já foi mandado até na época da dinastia que assumiu a Sui, a Tang, né? Ficando nesse tempo, o Shotoku morre. O clã Soga quer dominar ainda, sabe? O clã Soga ainda está aqui, ele voltou. Ele tem mais poder, mas outros nobres que queriam continuar o que o príncipe Shotoku estava querendo, lutam contra o clã Soga e os derrotam. Com isso, e nesse tempo, quando derrotou o clã Soga, chegou esses estudantes que estavam vindo da China, com essas novas ideias e jeito de fazer a política da China. Então eles fizeram uma outra reforma, que foi conhecido como Reforma Taika, né? Colocando o imperador ainda mais como o foco principal, sabe, de todo o Japão. Sim, sabe? Ele era o ponto central mesmo, e os outros nobres estavam abaixo. Eles estavam praticamente iguais, mas agora está bem abaixo. Todos serviam ao imperador. E as terras, o Japão não era mais de ninguém, era de todo mundo, assim. Obviamente tinha gente que cuidava para poder deixar tudo certinho, para poder trabalhar, assim e tal, mas não tinha um dono exatamente. Era da população, era de todos, não é? E nessa reforma Taika, porque nesse imperador, conhecido como Taika, porque aqui começou a ser usado o sistema de data de eras, que é o Nengo, assim, que é colocado com cada imperador. Por exemplo, hoje, em 2022, estamos na era Reiwa, né? O imperador novo assumiu e colocou o nome desta era de Reiwa. E todos os outros escolhem um nome ou o nome da era se torna o nome daquele imperador. Essa aqui são uma das coisas mais importantes que aconteceram aqui. Não disse que ia ser bastante, por isso que eu corri um pouco no início, porque aqui ia ficar bastante coisa, né? Vamos logo com o que é o terceiro tópico. Aí, terceiro tópico é sobre como era a vida. Mas não achei muita coisa, porque aqui foi mais acontecimentos políticos, né? E meio que um dois você já viu como isso acontecendo, principalmente as coisas da corte. Mas tem coisas que dá pra mostrar aqui, que é sobre um pouco da corte. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui, opa! Meu Deus do céu, toda hora. Aqui, ó. Damas da corte aqui, ó. As roupas eram bem parecidas assim, um pouco parecido também com a chinesa. Aqui, esse negócio aqui, ó, essa mulher de vermelho está segurando, parece que era um bastão, coisa usada para alguma coisa esportiva, sabe? É o que dizem, né? Aqui temos mais fotos de como eram as roupas. Já viu coisas chinesas assim, parece bastante, tá vendo? Mas aqui, desculpa a qualidade, que eu só consegui achar fotos com essa qualidade. De novo, elas aqui com a roupa, o penteado, todas bem bonitas, assim, coloridas. Eles tinham isso aqui, e tinha uma tumba que estava preservada as pinturas que estavam dentro, sabe? Confundo? Tinha isso, tinha umas pinturas assim dentro. Mas aqui, né? É que eu falei o bastão. Vamos voltar aqui. Então, era mais isso aqui para falar. A parte principal realmente era a reforma Taika, as coisas políticas acontecendo. E estruturam muito por como o Japão ainda é hoje. Isso que eu queria mostrar. Se chegou até aqui, né? É porque você gosta, você sabe, né? Então se inscreve aí, deixa comentário, né? E, obviamente, temos o Pix. Se chegou até aqui, você gostou, né? Então, já deixa aquele Pixzinho aí de 10 centavos. Quero pedir desculpa que nos vídeos anteriores falei R$1, 10, mas é 10 centavos. E eu errei. R$1 era se eu fizesse alguma transmissão de live e tal. Eu botei nos comentários fixados antes, mas se você não viu, tô falando aqui é 10 centavos o mínimo. Tá? Eu não consegui deixar 1 centavo. O mínimo é 10 centavos, tá?
Só isso. Desculpa mais uma vez que eu coloquei errado. E boa Copa, que eu vou começar amanhã. Matanem.